Paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu quero que você acompanhe a leitura a partir do verso 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler, está escrito, ouça atentamente. São as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. E ele está aconselhando Timóteo. Timóteo, na época, se tornou um filho na fé de Paulo. Se tornou um aluno, um discípulo de Paulo. E ele disse o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então perceba, Paulo, ele está recomendando Timóteo. Assim como ele estava aprendendo, ele teria que levar adiante os ensinamentos. Ele teria também que ensinar outras pessoas. Mas ele vai fazer uma observação no versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Eu vou ler novamente o versículo de número 3 e o 4. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava em outra dimensão, em outro nível espiritual. Embora Timóteo estava iniciando, mas a gente percebe pelas palavras do apóstolo Paulo, que ele já havia adquirido experiência suficiente. Ele já tinha uma bagagem, ele já tinha uma estrutura. Por isso que ele está agora ensinando Timóteo, ele está recomendando Timóteo. E é interessante que, para o apóstolo Paulo, quando ele faz essa recomendação, ele diz que era para sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Certa feita, o apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele chegou a declarar que durante a sua vida, ele combateu, não um mau combate, mas ele combateu um bom combate. Veja, há uma diferença. Dependendo do nível espiritual que a pessoa ela alcança com Deus, ela não vai encarar o combate, a luta, as aflições, como aquilo que a destruirá. Mas veja que o apóstolo Paulo considerou que era um bom combate. E ele está chamando o seu aluno, o seu filho na fé, a sofrer com ele aquelas aflições que ele estava sofrendo, assim como Cristo, mas como bom soldado. Porém, ele tinha que se dedicar. Por isso eu vou ler agora o versículo de número 4, e eu quero que você repita. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida,
a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você crê que estas são as palavras do Senhor através do apóstolo Paulo a cada um de nós? Então vamos fazer uma oração. Coloque a mão sobre o coração, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus vive e todo-poderoso, acabamos de fazer a leitura da tua palavra, ela vai ser pregada. Assim como o Senhor inspirou e usou o apóstolo Paulo, ao passo em que ele ensinou a outros, em especial a Timóteo, assim, meu Deus, pedimos que o Senhor venha nos ensinar agora através da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas, remove todo obstáculo, retira todo impedimento, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Se você pode, dê para esta palavra uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, por favor. É interessante porque o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele escrevia uma carta, e ele recomendava os cristãos daquela época, principalmente aqueles que estavam iniciando, ele sempre motivava os mesmos a lutar, a combater um bom combate, a guerrear. Porém, ele deixava muito claro que haveria aflições, haveriam dificuldades que todos teriam que enfrentar. Porém, existia um motivo maior do que pura e simplesmente lutar para vencer. Porque no coração de Paulo, na mente de Paulo, havia um desejo, havia uma vontade que em todo o tempo ele expressou, ele deixou claro isso. Nas próprias cartas que Paulo ele escreveu, ele sempre levou os seus leitores e os seus ouvintes a pensarem nisso. Pois a palavra do Senhor nos mostra aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que havia um motivo maior, o porquê que ele passava pelas aflições, porquê que ele lutava, porquê que ele combatia o bom combate. Aqui no versículo de número 10, ele vai dizer: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Então veja que o motivo pelo qual ele sofria era pelos escolhidos, mas principalmente por aquele que o escolheu, que no caso foi Jesus. Amém? Aí ele continua dizendo: para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então veja que assim como ele queria alcançar, ele queria que outros também alcançassem a salvação. Mas, olhem para mim todos, por favor. O inimigo, ele fez de tudo, como ele faz de tudo, para que nós não venhamos alcançar a salvação. E o que é que o inimigo vai fazer? Ele vai usar as suas ferramentas para tentar nos impedir. E como que ele vai fazer isso? Ele vai colocar muitas coisas diante de nós, nosso caminho, com o objetivo de nos atrapalhar. Tanto que Paulo, ele vai dizer aqui no versículo de número 4, ninguém que milita, ou seja, ninguém que luta, se embaraça
o negócio desta vida. Então Paulo ele está deixando muito claro aqui que muitas coisas, dentre muitas coisas, sempre vai surgir um negócio desta vida que pode fazer com que aquele que está militando pela fé e que quer alcançar a salvação fique embaraçado. Perceba que o inimigo, sabendo disso, então ele vai colocar muitas coisas na vida de um homem, de uma mulher, tentando que ele fique embaraçado, ou seja, que ele fique preso quanto às coisas desta vida, porque ele sabe que esta vida vai passar, e aqueles que se dão por estas coisas da vida, e que ficarem embaraçados com os negócios desta vida, estes infelizmente não vão alcançar a salvação. Está compreendendo isso? Então o inimigo, ele quer fazer de tudo para que você fique embaraçado. E aí nós vamos ler aqui na palavra, o que é que pode fazer uma pessoa ficar embaraçada? Para a gente entender, abra aqui na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Agora João, na sua epístola, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você vê que no mundo, uma pessoa, ela fica embaraçada, e com aquilo que há no mundo. Quantas pessoas, e eu digo isso até com pesar e tristeza, inclusive aqueles que são de Deus, que estão militando pela fé, não acabam se embaraçando com este mundo, e se embaraçando com aquilo que há no mundo. E quando a pessoa se deixa levar pelo mundo e por tudo o que há no mundo, o que é que vai acontecer? Um afastamento da parte de Deus. Aí a pessoa diz: pastor, mas Deus não deixa ninguém. Mas Deus, ele se afasta. Está entendendo isso? Eu quero te dizer que a pior coisa para o ser humano que depende de Deus é saber que Deus está se afastando dele. E quando Deus se afasta de uma pessoa, escute isso, ela fica tão vulnerável como qualquer pessoa neste mundo. E uma vez que Deus se afasta, essa pessoa fica vulnerável, perceba que ela vai estar sujeita a tudo que o inimigo tentar contra a vida dela. E aí ela não vai ter forças para estar firme, ela não vai ter forças para reagir. Por quê? Porque ela se embaraçou com este mundo, ela se embaraçou com aquilo que há neste mundo. Aí a palavra diz aqui: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, quando a gente fala de amor, a gente está falando aqui de um relacionamento. Qual é o relacionamento de Deus com o homem? É um relacionamento de amor, não é isso? Você vê que o próprio Deus, por amor, não ao mundo, quando no Evangelho diz que Deus amou o mundo, não é o mundo em si, mas é aqueles que estavam no mundo. Deus amou de tal maneira que Ele buscou uma aproximação. Está compreendendo isso? Ele buscou um envolvimento com o homem. Justamente, o Senhor poderia já tirar o homem deste mundo. Seria tão bom, não seria? Se o Senhor nos tirasse desse mundo já. Mas um dia Jesus, em uma oração que ele fez ao Pai, ele rogou por todos os seus, e ele disse que não tiraria os seus do mundo, mas que no mundo ele estaria santificando os seus.
mas caberia aos seus estarem permanecendo no Senhor. E permanecendo no Senhor é permanecendo no seu amor. E quando há amor, há uma dedicação. Ora, não foi assim de Deus para conosco? Ele não nos amou? E Ele se dedicou. Ele se entregou, Ele se lançou, porque Ele buscou ter esse relacionamento com você, essa comunhão com você. Mas veja que é uma luta. É o que Paulo, ele ensinou a Timóteo, dizendo: sofre comigo as aflições. Quer dizer que nós estamos no mundo. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, dificuldades. Mas nós não podemos jamais nos deixar embaraçar por este mundo. Porque quem se embaraça com este mundo, no mundo fica. Está entendendo isso? E às vezes a pessoa não está embaraçada com o mundo inteiro, né? Ela não está envolvida com o mundo inteiro. Basta algo neste mundo, e às vezes o que ela está se embaraçando é tão pequeno, é tão insignificante, aquilo que está fazendo essa pessoa ficar embaraçada neste mundo. Aí no versículo 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quer dizer que Deus não vai estar pactuando, Deus não vai estar se envolvendo, uma vez que a pessoa está embaraçada com este mundo e o que há no mundo. O que é que Deus vai fazer? Ele vai se afastar, porque a pessoa não está se dedicando. A questão aqui é a dedicação. A questão aqui é a pessoa está se envolvendo. E veja que nós não podemos nos deixar embaraçar com este mundo e nem com aquilo que há no mundo. Porque senão o que vai acontecer? O amor do Pai não estará em nós, ou seja, Deus não estará se envolvendo conosco. E nós falamos: não, Deus é comigo. Enquanto você está militando pela fé, enquanto você está superando este mundo e tudo que há no mundo. E o inimigo, que não é bobo, ele vai fazer de tudo para que você esteja embaraçado com este mundo e com o que há no mundo. Jesus disse que a nossa vida não consiste na abundância daquilo que nós possuímos. Quantas pessoas, por muito pouco, acabam se embaraçando com coisas nesta vida, e essa pessoa acaba enfraquecendo, e ela acaba perdendo. Por quê? Porque Deus não estava com ela. Deus não é com aquele, escute isso, que está se embaraçando com este mundo, com os negócios desta vida. Porque aqui falamos da dedicação, tem que haver uma dedicação. Aí você lê aqui, em Lucas capítulo 16, Jesus ele vai falar do relacionamento, versículo de número 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Então não tem como a pessoa dedicar as mesmas coisas, ou aos dois ao mesmo tempo. Ou ela se dedica a Deus, ela se envolve com Deus, ela milita, ela vai estar lutando, porque ela tem um objetivo, e o objetivo dela é alcançar a salvação. Ou ela vai se embaraçar com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida. E isso não é o papel do guerreiro. Aqui em João capítulo 17, ou melhor, versículo de número 14. João 17, 14. Diz assim:
dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Você vê? A palavra fala que o mundo jaz do maligno. Por que a pessoa não pode se deixar embaraçar por este mundo e o que há no mundo? Porque primeiro tudo vai passar. Então a pessoa que se envolve, ela se dedica. E pode ser por um momento, pode ser por uma hora, pode ser por um dia, que ela se deixou envolver, e ela pode colocar tudo a perder. Está entendendo isso? Porque o que está em jogo aqui é a salvação. Às vezes a pessoa não percebe isso, mas os dias do homem são contados. Então, Jesus está dizendo: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Eu prefiro que o mundo me odeie do que o mundo me aceite. O mundo aceita aquele que se entrega. Está entendendo? Mas quando você resiste o mundo e tudo que há no mundo, certamente o ódio ele vai se manifestar, porque o mundo jaz no maligno. Quer dizer que haverá um levante, uma perseguição. Está entendendo isso? Paulo ele chega a dizer na carta aos Coríntios que todos os dias nós estamos entregues à morte. Aqui, ó. O mundo os odiou. Eu prefiro que o mundo me odeie mesmo. Porque eu não tenho que ter parte com o mundo e nem o que há no mundo. Porque não são do mundo. Amém? Diga: eu não sou mais do mundo. Então você tem que aborrecer isso. Assim como eu não sou do mundo, Jesus está dizendo: eu não sou do mundo. Embora eu passei por este mundo, mas eu não deixei o mundo me dominar. Você vê, às vezes a pessoa, é um processo isso, às vezes a pessoa tem tanta dificuldade para se desvencilhar, se libertar de tantas coisas que o mundo empregou nela, não é? Você vê, às vezes a pessoa, ela vem para a igreja do mundo, não é? Não é que o Senhor não liberta, não transforma, Ele transforma. Mas às vezes a pessoa não consegue se desapegar, entendeu? Ela está tão apegada, ela está tão envolvida, é como um relacionamento. Porque ela pensa assim: se eu deixar, eu vou perder. Eu quero te dizer que essa é a melhor perda que você pode ter na sua vida. Amém? Porque quem sai do mundo não perde, mas ele ganha. Ele ganha um aliado. E quem vai se aliar a você? O Pai. O amor do Pai vai estar em você. Vai se revelar. O Pai vai dizer: eu estou com você. Então milita, combata, lute. Versículo de número 15. Não peço que os tires do mundo, mas que guarde, que os livres do mal. Olha que interessante isso. Então é um dever nosso apresentar essa resistência enquanto tivermos do mundo. O que é que eu tenho que resistir? O mundo e tudo o que há no mundo. Porque se eu resisto o mundo, eu estou resistindo quem? O maligno. Estou resistindo o diabo. E ele não vai ter parte nem lugar na minha vida. Ele não vai ter outra alternativa, outras opções a não ser fugir, a não ser se ausentar. Então o que eu quero te apresentar hoje, e aqui inicia a minha série de 3 mensagens, é que o diabo, ele vem como ladrão. E sabe o que ele quer roubar seu diante de Deus? A comunhão. Ele quer roubar a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus.
O diabo, ele quer fazer de tudo contra você neste mundo para te separar de Deus. E ouça o que eu vou te dizer. Uma pessoa, quando está separada de Deus, qualquer coisa que o inimigo lançar contra ela, derruba ela. Aquilo que é tão pequeno se torna tão grande quando a pessoa está vulnerável. Sabia? Porque quando Deus está conosco, o amor do Pai está em nós, o inimigo, ele se levanta, não se levanta, mas ele não tem força para prevalecer, porque o Senhor o repreende. O Senhor lança fora castas de demônios. Mas quando a pessoa, ela está sem Deus, ou seja, quando Deus se afasta, não é que Deus deixou ela, mas Deus se retira, porque da parte dela não está tendo envolvimento, não está tendo um relacionamento, uma comunhão, porque ela está preferindo o mundo, o que há no mundo, ela está embaraçada. E quem fica embaraçado com os negócios dessa vida, é melhor se desembaraçar logo. Porque quando o Senhor vier, você não pode estar embaraçado com as coisas dessa vida. Porque senão, no Evangelho diz que quando o Filho do Homem vier, se estiver no telhado, nem procure descer. Porque é de lá para Jesus, é de lá para o céu. Porque tem tanta gente tentando arranjar a vida, tanta gente tentando fazer isso, fazer aquilo, sendo que se esquece do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Deus. Então, o diabo, ele vem como ladrão para roubar a sua comunhão com Deus. Ele quer te separar do amor de Deus. Está entendendo? E não adianta você usar a palavra e falar, não, ninguém vai me separar do amor de Cristo. Mas quando você está envolvido, né? Amém? Quando você está se dedicando, quando você está fazendo jus, esse amor, esse relacionamento. Mas quando da nossa parte Deus não vê que há um envolvimento, não vê que há ali uma dedicação, então o inimigo, ele se utiliza disso para se fortalecer, aonde você fica vulnerável. E a palavra do Senhor nos mostra que quando o inimigo ele entra, nós temos vários exemplos aqui. O objetivo dele é te separar de Deus. Porque quando você tem Deus, quando Deus está em você, está entendendo? Quando há uma comunhão, quando há um relacionamento pleno e direto com Deus, sem nenhuma interferência do mundo, o que há no mundo, então Deus, ele sempre vai estar te guardando e te livrando. Porque não é a oração de Jesus? Ele rogando ao Pai em nosso favor, que os livres do mal, que os guarde do mal. Quem vai nos guardar? Deus. Mas como que ele vai guardar? Como que ele vai livrar se eu estou me envolvendo com aquilo que é o mal? Está entendendo? O mundo nunca foi o bem, e nem o que há no mundo se vê o bem. E a palavra do Senhor diz, eu vou te mostrar daqui a pouco, que nós temos que buscar o bem e não o mal. Amém? Agora, o Senhor quer que você entenda que pela palavra você é santificado. Você tem que guardar a palavra do Senhor. Você tem que estar permanecendo no amor do Pai. Deixa eu te mostrar isso aqui mesmo em João, no capítulo de número 14, versículo de número 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, será que tem alguém que ama ele aqui? Então a prova de que eu o amo é o envolvimento, é o cuidado. Guardará a minha palavra, está vendo? É a dedicação. Para guardar tem que se dedicar. E o meu Pai o amará, ou seja, o meu Pai estará envolvido.
Ele se fará presente, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então como que a gente vai manter isso? Por intermédio daquilo que nós recebemos do Pai, que é o Espírito Santo. Agora escute isso, para a gente manter essa comunhão, para a gente manter esse relacionamento com Deus, é por intermédio do Espírito. Só quem recebeu sabe, porque o mundo não pode receber. Está entendendo isso? Por quê? Porque não entende, não compreende. Para o mundo as coisas de Deus são loucuras, é incabível, né? E aí o mundo, os homens escarnecem, porque tudo isso é o inimigo que está ali incentivando, incitando as pessoas. Por isso que o mundo nos odeia. Está entendendo? Porque a gente não está envolvido com o mundo e também com o que há no mundo. Mas a gente se abstém, a gente aborrece tudo isso. E a palavra do Senhor nos mostra aqui que o mundo jamais vai receber o Espírito. O Espírito não tem parte com o mundo. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, está vendo? Não tem parte com o mundo, porque não vê, nem o conhece. Quantos não ignoram a existência do Espírito? Quantos não conseguem perceber a presença de Deus por intermédio do Espírito? E você vê que o mundo muitas vezes zomba, escarnece, né? Com relação às coisas de Deus. Nós seres humanos ficamos tristes, quanto mais Deus. Quando uma pessoa, ela escarnece, ela zomba, a pessoa, ela deixa de lado o Espírito. Você vê, às vezes a pessoa, por não conhecer, por não entender, ela acaba até brincando com essas coisas. Isso é triste, não é? Continuando, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis. Por que nós conhecemos? Porque habita convosco e estará em vós. Está vendo? Pode aplaudir, porque é para Jesus. Olha o envolvimento. Você está entendendo o relacionamento aqui? O envolvimento, ele busca ter esse relacionamento, ele busca se envolver com você, ele quer estar em você. Mas olhe para mim, deixa eu te ensinar e eu já vou concluir. Tudo bem que você tem que desfrutar do melhor desta terra. A palavra fala do melhor dessa terra e não do mundo. Amém? A gente tem que prestar atenção no que diz a palavra. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é do mundo. Quer dizer que você pode estar neste mundo, mas você tem que estar envolvido com aquele que amou o mundo. Ou seja, você tem que estar envolvido com aquele que deu a sua vida por nós. Está entendendo isso? Aí a palavra está dizendo aqui que o Espírito, ele habita convosco. Ele está em vós. Quer dizer que se eu estiver me dedicando nesse relacionamento, nessa comunhão com Deus, então o que é que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar afastando o inimigo. Está entendendo? O inimigo, ele vai bater em retirada, porque ele vai ver que nessa minha relação, nessa minha comunhão com Deus, não tem espaço para ele, não tem lugar para ele, ele não consegue entrar, porque você está cercando de todos os lados. Quer dizer que você está tão envolvido no amor com o Pai, o amor do Pai está derramado em vosso coração pelo Espírito,
que o inimigo não consegue achar uma brecha, o inimigo não consegue entrar, porque você está tomado, você está envolvido por Deus. É forte isso. Mas, ouça isso, nós somos seres humanos, não somos? E todos nós temos desejos, vontades, nós temos necessidades, todos nós temos os nossos momentos, há momentos para tudo. Todos nós podemos fazer aquilo que bem desejamos, só que nós temos que saber que há tempos em que você não pode dar brecha para o inimigo, quando é o tempo de você estar guerreando, lutando. Está entendendo isso? O bom soldado de Jesus Cristo, ele milita. Não é que você vai ficar 24 horas militando, combatendo, lutando. Não, você é ser humano, você tem a sua vida. Mas acontece é que você não pode se distrair. Está entendendo? Jesus, eu vou te mostrar isso. No momento mais tenso, mais crítico, mais doloroso, Jesus, ele buscou esta comunhão, essa intimidade com o Pai. Mas por detrás daquilo que estava acontecendo com Jesus, porque Jesus, agora ele entra em agonia, porque o traidor estava se aproximando, e a hora dele ser julgado e condenado já estava próximo. Então Jesus, ele começa a sentir aquelas dores. Aí Jesus, no momento de decisão, lembra que nós aprendemos na semana passada? O que é que Jesus fez? Ele se achegou ao Pai. Você tem que entender que é isso que tem que acontecer em todo o tempo. Querido, querida, seja no tempo de luta, ou seja num tempo de paz, você tem que estar envolvido com o Pai. Você tem que estar em comunhão com Ele. E Jesus buscou isso, né? Aí Jesus, o que ele fez? Ele confiou a 3 de seus discípulos uma responsabilidade, e eles não precisavam fazer nada além de estarem ali com Jesus. A gente pode julgar pelos evangelhos que Jesus, não é que ele tinha os seus preferidos, mas naquele momento Jesus, ele escolheu 3 de seus discípulos, porque dá a entender que esses 3 discípulos, e a gente entende depois lá na frente, eles eram os que iam amadurecer espiritualmente, eram os que iam militar, eram os que iam entender as lutas. Ele tomou consigo Pedro, quem foi outro? Já esqueceu, né? Pedro, Tiago e João. E esses foram os 3 que lá na frente relataram coisas tão profundas. Mas preste atenção agora, escute isso. No momento mais crítico, mais doloroso de Jesus, ele quer que os seus discípulos estejam envolvidos com Ele. Não é que Jesus queria que os seus discípulos sentissem as dores que ele estava sentindo, porque ninguém consegue sentir a dor do outro. A gente tem uma sensação, uma impressão, e a gente só consegue, amado, se colocar a sentir a dor do outro quando nós passamos pela mesma, não é? Aí a gente entende como que é, mas ninguém vai sentir a dor do outro como ela é. Jesus não estava pedindo para os discípulos sentirem as suas dores. O que é que Jesus mais queria naquele momento? É que os seus discípulos estivessem próximos, perto dele. Mas como que os discípulos tinham que estar? Em guerra.
Eles tinham que estar militando, combatendo, orando, intercedendo. Só que havia uma opressão, havia ali um peso espiritual que os discípulos, por mais que eles estavam tentando estar perto de Jesus, eles não conseguiram. Assim acontece conosco nos dias de hoje. Há momentos da sua vida que a guerra vai se intensificar, que a luta vai se agravar, e que por mais que você queira, você não consegue. É por isso que a gente tem que buscar mais comunhão e intimidade com o Pai, para que a gente consiga passar desta hora, não é? Não foi o que Jesus disse? Ele não queria passar pelo que ele passou, queria? Não, tanto que ele diz, tanto que ele confessou: passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Eu não quero passar por isso, mas se eu tenho que passar por isso neste mundo, eu não vou ceder ao mundo. Está entendendo? Eu não vou me entregar, não. Mas se eu tiver que me entregar, se eu tiver que ceder, vai ser para o Senhor. Está entendendo isso? Então abra aqui no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. O que Jesus, Ele quer de você, é essa comunhão, é esse relacionamento, de não deixar o Senhor no momento em que Ele mais precisa. Assim como nós também exigimos isso. No momento que mais precisamos, a gente quer que o Senhor esteja conosco, se faça presente, não é isso? Mas veja que o Senhor, Ele só vai ter parte conosco, o amor dEle só vai estar em nós, se nós estivermos nos dedicando a Ele. Agora, se eu deixar isso, e eu começar a me embaraçar com este mundo, com as coisas deste mundo, o amor do Pai não vai estar em mim. Está entendendo isso? Aqui em Marcos capítulo 14, versículo 38, Jesus exigiu isso, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, Ele está dando aqui a noção, a visão do que está acontecendo. Jesus está fragilizado, porque agora ele está sentindo as dores. E Jesus não queria que os discípulos estivessem ali consolando Jesus. Jesus não estava pedindo para ser consolado. Está entendendo isso? Porque uma das vezes em que Pedro, sendo usado por Satanás, queria defender Jesus, que ele não morresse, ele foi repreendido, não é? Jesus repreendeu ele, porque Satanás falou na boca de Jesus que não era para ele passar por aquilo. Aí Jesus vai e repreende, né? Para trás dele Satanás. Mas veja que aqui Jesus, o que ele mais precisa que os seus discípulos façam é estejam ali próximo dele. Está entendendo? Estejam naquele relacionamento. E o que é que ele exigiu nessa comunhão, nesse relacionamento? Vigiai e orai. Tem muita gente que vigia, mas não ora. Assim como tem muita gente que ora, mas não vigia. Você vigiar é você estar atento. Você tem que estar atento no Senhor. Os discípulos tinham que estar olhando para quem? Para o Senhor. Eles não podiam tirar os olhos de Jesus. Por isso que lá na carta aos Hebreus capítulo 12 fala: olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Porque no momento de distração, ouça isso, é o momento, é apenas um momento, pode lhe custar a eternidade. Está entendendo isso? Pode comprometer a tua salvação. Porque Paulo, ele sofreu
as aflições deste mundo como Cristo, e Ele convida que as pessoas sofram com Ele também essas aflições, mas com o único objetivo, com o único propósito, que é alcançar a salvação, é possuir a vida eterna, amém? A eterna redenção. Só que por detrás de todo mal, o inimigo, ele começa tentando, né? Ele vai tentando, porque ele quer te distrair. Aqui o diabo conseguiu distrair os discípulos. Porque veja como que os discípulos estavam. Versículo de número 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder. Agora escute isso, eu quero aqui falar numa visão futura e profética. O que se passou aqui com Jesus é o que vai acontecer nos nossos dias. Porque Jesus, ele foi ao Pai, não foi? Ele foi orar, não foi? Buscar comunhão, intimidade, pedir para que o Pai o aliviasse. Mas aí Jesus, ele voltou aos seus discípulos, não voltou? Jesus, ele foi ao Pai, não foi? Ele está por voltar, viu? Amém? E como é que ele vai nos achar? Como é que ele vai nos encontrar? Se você ceder para aquilo que é, entendeu? O desejo, porque os discípulos não estavam com vontade de dormir, mas o inimigo, está entendendo isso? Ele consegue induzir as pessoas, ele consegue ludibriar as pessoas, ele consegue distrair as pessoas. Os olhos dos discípulos estavam como? Carregados. Está entendendo isso? E o que Jesus mais queria é que os seus discípulos estivessem olhando para Ele, porque isso faz parte da comunhão, isso faz parte do relacionamento. Eu não sei se você já leu no Antigo Testamento, era comum se ouvir falar de atalaias, sentinelas. Quando Deus levantava um atalaia do meio do povo, ele era responsável pelas vidas, assim como a sentinela. Está entendendo? Veja, a sentinela não podia tosquenejar, não podia dar uma cochiladinha, cochilou, pronto, o inimigo entrou. Está entendendo isso? E eu falo biblicamente, sabe como que vai ser a vinda do Filho do Homem? Será como um relâmpago. Paulo fala que será no abrir, no piscar. Está entendendo? Então, esse dormindo aqui, você pode interpretar fisicamente. Não é que é pecado você dormir. Tem que dormir, não tem? Você não é zumbi, né? Você não é robô. É uma necessidade do corpo, a gente tem que dormir. Mas, ó amado, amada, para tudo tem o seu momento. Então esse momento aqui era o momento dos discípulos estarem como? Vigiando, ó, como a sentinela, tá vendo? Ó, eu estou atento, eu estou olhando, eu estou vendo, o inimigo está vindo por lá, opa, então já vou dobrar meu joelho aqui, já vou mandar fogo na cabeça do Satanás. Está entendendo? Já vou repreender, eu já vou estar resistindo aqui. Ele não vai se aproximar nem de mim, nem dos meus, porque de longe eu vou levantar a minha mão e vou dar uma ordem: vai-te, Satanás, porque na minha vida você não tem parte, você não vai ter lugar, não vai ter espaço. Está entendendo isso? Então veja que os olhos começam a ficar sobrecarregados, há um peso. Você não vê que hoje muitas pessoas estão lentas? É como a pessoa, ela dá os primeiros indícios, sinais que vai dormir. Está entendendo? Começa lento, não começa? Ou não? Você fecha o olho e já dorme. Tem uns que é assim, né? Onde encosta, dorme.
Mas começa com aquela moleza, né? Aí o corpo relaxa, não é isso? O que significa isso no mundo espiritual? É a distração. A pessoa começa a ficar mole com Deus, a relação dela já não está mais como antes, não é fervorosa, está entendendo? A pessoa começa a relaxar, dizendo, hoje não. Aí quando vai ver, ela está a dormir, ela está num sono. Por quê? Porque é uma opressão inimiga, ele quer colocar uma opressão, ele quer colocar um peso no qual você não resista, não aguente. Porque olhe para mim, deixa eu te dizer, quanto tempo os discípulos dormiram? Essa é boa, essa eu quero que você me responda. Quanto tempo os discípulos dormiram aqui? O Evangelho não revela exatamente, mas Jesus achou eles como? O Evangelho está dizendo que achou dormindo. Agora vem cá, a partir do momento que você fecha o olho, você sabe o que está acontecendo à sua volta? Então Jesus, ele ficou só, porque as pessoas que tinham que estar ali vigiando por elas e por Jesus, eles não sabiam nada do que aconteceu. Está entendendo? Aí quando Jesus voltou dizendo, vocês não podem vigiar nenhuma hora. Onde eu estou? O que aconteceu? Não puderam responder-lhe, está aqui, ó. Querido, você tem que responder pela tua vida. Você tem que responder pela vida dos seus. Está entendendo? Compreendeu isso aqui? Eu entendo isso. Então Jesus está voltando. E quando ele vier, ele quer te achar como uma sentinela. Não é? Vigiando, mas você vai estar orando. Ainda que a sua carne seja fraca, ainda que você muitas das vezes se sinta cansado, exausto, mas você não vai ceder em nome de Jesus. O atrativo pode ser grande, mas eu prometo e te digo que a recompensa é maior. Está entendendo? Prova de resistência, minha gente. Nós estamos numa prova de resistência. E o que o inimigo mais quer neste tempo, enquanto nós estamos nessa passagem do mundo para o céu, ele quer te afastar de Deus, ele quer te separar de Deus, ele quer que a sua comunhão com Deus seja quebrada. Está entendendo? Porque uma vez que a sua comunhão com Deus é quebrada, você fica vulnerável. Eu vou citar um exemplo aqui na palavra para a gente encerrar. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, a palavra conta a história de um homem chamado Davi. Nos tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi, pura e simplesmente, por opção dele, ele opta por ficar no palácio em Jerusalém. Ou seja, ele quis relaxar, não quis? É pecado relaxar? Descansar? Não, mas não era o momento para isso. Diz a palavra que foi nesse momento de distração que ele acabou cedendo para a tentação. E uma vez que ele cedeu para a tentação, ele consumou o pecado. E o pecado gerou a morte. Está entendendo? Era para Davi ter morrido. Davi, ele não morreu fisicamente. Porque o salário do pecado, Deus deixou claro isso desde o princípio, Adão e Eva. Deus disse, está vendo aquela árvore lá da ciência do bem e do mal? O bem você já sabe, mas se afastem do mal. Amém? A palavra diz na primeira carta aos Tessalonicenses que nós devemos nos abster, amado, do mal. Fuja da aparência do mal e busque o bem, faça o bem. E qual é o bem aqui? Você está reforçando essa sua comunhão, esse relacionamento com Deus. Toda vez que o Senhor, Ele olha para você, Ele te vê como uma sentinela, vigiando e orando, o Senhor está contigo, porque é isso que Ele faz em todo o tempo por nós. Está escrito na palavra em Salmos que Ele é o guarda de Israel, Ele é a sentinela que vigia a cidade.
Porque se ele não vigiar, em vão vigia a sentinela. Está entendendo? E ele não tosquenejará, e não dormirá, mas ele vai te guardar de dia e de noite, ó glórias. Está na palavra isso. Então eu e você devemos fazer o mesmo. Não vamos dar ocasião para o inimigo na tentação, colocar uma distração que vai nos separar da comunhão com Deus. Custou a vida de Davi, mas Deus não matou Davi, a morte não chegou a Davi, mas a morte, amado, bateu na porta da sua casa. Quer dizer que a morte chegou ao filho dele, lembra? O filho morreu. O filho morreu. Olha que triste. Uma criança, né? Teve que pagar o preço pelo pecado do pai. Aí você lê os Salmos de número 51 e eu vou encerrar lá. E sabe o que Davi mais prezava? Sabe o que Davi mais valorizava? Não era só a coroa de rei, não. Não era o seu linho fino. Não era o seu cetro de ouro. Não era o seu trono de rei. Não era o seu exército. Não que ele não valorizasse essas coisas, ele valorizava essas coisas. Quem, pois, não valorizaria? Não é? Você tem que dar valor para aquilo que você tem. Mas isso não pode ser maior do que aquilo que te une a Deus. Salmos de número 51, eu vou encerrar aqui. Verso de número 10. Você pode ler todo esse salmo aqui, ele vai suplicar, ele vai confessar o pecado, ele vai suplicar o perdão de Deus. Mas olha só o que ele revela. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que ele está dizendo cria em mim um coração puro? Porque ele está dizendo aqui que ele tinha deixado o seu coração se corromper. E quanta gente que não se corrompe por aquilo que vê. Aí eu uso aquela expressão, que os olhos não vê. Então se os olhos estão vendo, o coração pode se corromper. Os olhos de Davi viram aquela mulher se lavando lá, não viram? Aí ele ficou desejando, imaginando. Ele ficou querendo ela, com concupiscência da carne. Ora, eu sou rei, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Se eu mandar, vão cumprir a ordem. Ai de quem não cumprir. Abuso de autoridade. Está entendendo? Foi uma distração, não foi? Uma distração conhecida como momento de prazer sexual. Está entendendo isso? E quantos não vão ficar por distrações nessa vida? Quantos não trocam a recompensa eterna por um momento de prazer, pelo gozo do pecado? Tem muita gente que vai ficar, minha gente. Espero que eu e você não venhamos ficar por uma distração. Está entendendo? É no abrir e fechar de olhos. O que significa isso? Você pode estar dormindo. É no abrir e fechar. Quando você fechar os olhos, muita coisa vai acontecer. Você pode estar dormindo, mas as tuas obras durante aquele dia vão te denunciar. Está entendendo isso? Está no memorial de Deus. O que você fez não vai passar em branco. Está tudo escrito. E seremos julgados pelos livros das obras. Diga, meu Deus. Então ele está dizendo, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto e inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A maior alegria dele está aqui, verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com teu espírito, com espírito voluntário. Fique de pé, por favor. O que o inimigo quer é te separar da comunhão com Deus. E para isso ele vai vir com toda a tentação. E nessa tentação ele vai colocar a distração.
Ele vai tentar chamar a atenção dos seus olhos. Na carta de Tiago, capítulo 1, Tiago disse assim: nós somos tentados. O pecado, o erro não está em ser tentado. Até Jesus foi tentado. Ele sofreu a tentação. Mas o que é que ele fez? Ele se manteve, não se manteve? Ele resistiu firme. E sabe por que Jesus resistiu firme? Não foi só por ele, mas foi por mim e foi por você. Por isso que ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Olha que lindo isso. Mas aí ele alerta: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci para fazer vocês também vencerem. Só que vocês não podem ceder para a tentação. O inimigo vai jogar pesado. Ele vai fazer de tudo para que você fique embaraçado, enroscado, enrolado. Está entendendo? E eu te falo isso com propriedade. Quanta gente não está enrolada nessa vida? Quanta gente não está embaraçada? Está num rosco, está num negócio que a pessoa não consegue nem sair. Porque ela pensa assim: eu não posso sair porque se eu sair eu vou perder muito. Eu digo: você já perdeu. Você já perdeu. Não é que você vai perder, você já perdeu. Que você está dando mais ênfase naquele negócio da vida do que no teu negócio com Deus. Eu sei que é forte ouvir isso, mas é uma verdade. E eu não estou aqui para ficar massageando o seu ego. Me desculpe, eu não estou aqui para ficar passando a mão na sua cabeça. Porque isso não leva ninguém para o céu. Isso só vai acostumar mal você. Você não vê a geração de hoje, essas crianças? Tudo passa a mão na cabeça. Errou? Ai, bonitinho, né? Aí deixa crescer um pouquinho para você ver. Quero ver se você vai continuar passando a mão na cabeça. Até tapa na cara você vai receber. Viu? Até ameaça de morte você vai receber. Escute o que eu estou te dizendo, é verdade. O diabo quer fazer de tudo para te separar da comunhão de Deus. Então ele vai colocar atrativos. E ele sabe o que colocar, hein? Não pensa você que ele vai colocar coisa ruim não, tá? Ele não vai colocar uma coisa que você duvide. Mas ele vai vir no tempo em que você estará vulnerável. Vamos falar de Jesus? Jesus foi para o deserto para quê? Para ser tentado, mas o maior objetivo era vencer o diabo. Amém? Mas aí o diabo, logo ele, amado, investe pesado, não investe? Já faziam dias que Jesus não? Então, humanamente falando, ele estava fragilizado. O diabo, ele só fica olhando você de longe, só observando. Ele consegue, amado, decifrar, estudar. Ele consegue entender, amado, os seus gestos, o seu comportamento. Está entendendo? Ele consegue fazer a leitura. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda como? Ao derredor. Ele vive buscando, não é? Se ele puder te tragar, ele vai fazer isso. Aí o que o diabo ele disse para Jesus? Primeiro ele começou com a dúvida: se tu és o filho de Deus. Você vê que o inimigo ele quer colocar dúvida nesse relacionamento, né? De filho para com pai. Se tu és o filho de Deus. Então já que você tem poder, está aqui, ó, tá vendo essas pedras aqui? Transforma em pão agora. Você vê? Porque se Jesus, vamos imaginar, se ele transformasse em pão, humanamente falando, uma pessoa que está com fome, ela vai comer. Fale por você, quando você está com fome, muita fome, você não é capaz de comer até aquilo que você não gosta de comer? Hã? Eu duvido
Se você ficar uma semana sem comer, pronto aí, né? Eu não gostava de jiló. Jiló. Aqui não tem, né? Tem, eu vou usar uma outra, como chama? A gente fala de mandioca lá, né? Aqui. É mandioca também? Eu não gostava. Mas eu fico pensando, se no mundo tivesse só mandioca, eu ia morrer de fome? Não, eu ia comer. Porque o meu corpo, a minha carne necessita disso. Então o diabo, ele sabe aonde investir. Ah, então eu sei que você tem aí uma quedinha para isso, né? Você tem uma tendência para aquilo. Então eu vou investir pesado agora em você. É isso que acontece no mundo espiritual, minha gente. Está entendendo? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas cada um sabe da sua fraqueza. Jesus disse que a carne, ela é? Cada um sabe da sua fraqueza. O inimigo vai trabalhar na sua fraqueza. Só que o espírito está pronto. E nesse espírito você tem que ter o espírito como de sentinela. Tem que estar vigiando, orando. Porque aí o inimigo, ele não vai conseguir resistir. Ele não vai, ele vai ter que se ausentar, ele vai ter que ir embora. Amém? Então a palavra de hoje é que venhamos ser vigilantes. E devemos orar, prezar pela nossa comunhão com Deus. Tá bom? Preze pela sua comunhão com Deus. Valorize, dedique-se à sua comunhão com Deus. Ora mesmo, busca a face do Senhor. No tempo de guerra é para você estar lutando. Quando você estiver lá no jardim do Éden, no paraíso, aqui na terra, um exemplo, você tem que vigiar até aí, sabia? Porque foi lá no paraíso, no jardim do Éden, que Satanás, ele conseguiu uma brecha na vida do homem. Você vê que em todo o tempo ele se levanta, né? Ele investe contra nós. Seja no tempo de abundância, como seja no tempo de prova. O que é que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Vai vigiar e vai orar? Então coloque a mão sobre o coração. Eu quero que você, com fé e autoridade, ore assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, o que mais me importa neste mundo não é o mundo, e tampouco o que há no mundo, até porque eu estou de passagem. Logo tudo isso vai passar, mas aquele que faz a tua vontade permanece para sempre. Senhor, enquanto eu estiver neste mundo, eu quero estar como a sentinela, vigiando constantemente e orando com toda oração e súplica no Espírito, porque o que mais me importa é a tua presença, é o teu Espírito Santo. Senhor, eu não estarei do lado de fora quando o Senhor vier, pois eu busco essa intimidade, essa comunhão. Eu quero manter um bom relacionamento com o Senhor, mesmo na prova, mesmo na luta. Meu Deus, se eu tiver que desabafar, chorar, lamentar, eu farei isso diante do Senhor, que me conhece e sabe do que eu estou passando. Porque ainda que eu queira que aqueles que estão comigo sintam e entendam o que eu estou passando, eles não vão conseguir. Por isso, meu Deus, eu te peço força para continuar, para prosseguir, porque o maior exemplo de superação neste mundo é o Senhor Jesus, e o Senhor venceu este mundo para me fazer um vencedor também. Enquanto eu estiver me dedicando ao Senhor,
e aborrecendo este mundo e tudo que há no mundo, o amor do Pai estará em mim. Ou seja, o Senhor se manifestará na minha vida por intermédio do seu Espírito. E agora eu te peço, vem, Senhor, com teu poder e me reveste em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. Continue em oração, com toda oração e súplica no Espírito. Continue rogando, suplicando, porque no momento de dor e de sofrimento, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, a sua alma entrou em agonia. Jesus, ele estava apavorado, humanamente falando, por aquilo que sucederia após aquele momento. E naquele dia Jesus tomou consigo pessoas que poderiam estar como diante dele, vigiando e orando. É por isso que ele disse: vigiai e orai. O Senhor não repreendeu os discípulos por eles não estarem conseguindo vigiar e orar, mas o Senhor alertou que eles tinham que estar vigiando e orando, para que eles não entrassem em tentação. Ó Deus, nós estamos neste mundo, nós sabemos que neste mundo há muitas coisas que tendem a nos levar ao fracasso e à derrota. Meu Deus, como se não bastasse isso, aquele que já está no mundo, que é o maligno, ele tenta de todas as formas nos separar da comunhão com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos na posição, enquanto nós estivermos, Senhor, vigiando e orando, enquanto nós estivermos, Senhor, jejuando, enquanto nós estivermos guardando a tua palavra, o Senhor estará conosco, o Senhor virá a nós, o Senhor fará em nós morada, o Senhor vai habitar em nós. Então agora, Pai, eu te peço, reveste a tua igreja, aqueles que hão de ser salvos, vai acrescentando, Senhor, a unção, vai acrescentando a autoridade. Meu Deus, aumenta, Senhor, o teu poder, aumenta a fé desta pessoa, para que ela não desfaleça, para que ela não desanime, mas que ela venha ter bom ânimo, disposição, coragem. Ah, meu Pai, eu te peço nesta hora, que o teu Espírito Santo comece agora a nos ajudar nas nossas fraquezas. Pai, vai tomando cada um de nós agora pelo teu Espírito. Meu Deus, quando vier a tentação, nós, Senhor, vamos estar em alerta, nós vamos estar atentos, nós vamos estar apercebidos. Se por um caminho inimigo vier, nós vamos, Senhor, estar repreendendo ele por 7 caminhos. Meu Deus, nós não vamos dar brecha, nós não vamos dar lugar ao diabo, mas nós vamos, Senhor, estar resistindo, vamos estar, Senhor, suportando, porque o Senhor vai nos dar o escape, o livramento, para que possamos, Senhor, estar diante do Senhor, assim como aconteceu naqueles dias no Monte da Oliveira. Meu Deus, assim também sucederá nos nossos dias. O Senhor foi ao Pai, mas o Senhor voltará, o Senhor virá a nós, e quando o Senhor vier, eu quero que o Senhor ache em nós a fé, eu quero que o Senhor ache em nós, meu Pai, ah, meu Deus, aquilo que está em nós, que é o temor, que é assim o amor, que é a alegria de estar na tua presença, de estar te servindo. O Senhor mesmo revela: guarda o que tens para que ninguém tome, guarda o que tens para que ninguém roube. Ah, Senhor, nós vamos guardar, nós vamos manter esta comunhão, esse relacionamento com o Senhor. Oh, glória, 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 glória. Meu Deus, assim como o Senhor renovou a vida de Davi, assim como o Senhor restaurou a sua vida, vai renovando agora, vai restaurando a nossa vida, vai nos levantando agora, aviva as nossas vidas. Meu Pai, nós queremos ter o Senhor no nosso lado, queremos ter o Senhor conosco nesta batalha, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Receba agora a ajuda do Senhor, receba o auxílio de Deus, receba agora o amparo do Espírito. O Senhor te consola,
o Senhor te refrigera, o Senhor te conforta, o Senhor te toma pela tua mão, o Senhor te diz: eu sou contigo. Então agora, estreite este relacionamento, vai estreitando a sua comunhão com Ele, dizendo que nada neste mundo vai interferir, que nada neste mundo vai desviar a sua comunhão com Deus. Oh, glória, 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 glória. Levanta as tuas mãos aos céus, porque é do alto que você recebe todo o dom perfeito, todo o dom perfeito vem do céu, as dádivas vêm do céu. Então receba a força do céu, receba a ajuda de Deus, receba o auxílio do Espírito Santo. Oria lamassúria, oreba labassuri bicanta labacheia. Oh, glória, 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 glória. Ah, Senhor, manifesta o teu poder em nós, aviva as nossas vidas, ser conosco, meu Pai, nesta caminhada, em nome do Senhor Jesus. Vai confirmando, Senhor, as bênçãos, vai confirmando, Senhor, as vitórias, através do propósito de jejum e oração. Meu Deus, esta pessoa que está se revestindo com a tua palavra, esta pessoa que está recebendo a unção com óleo na cabeça, que o Senhor a faça prevalecer, que o Senhor a faça vencer, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Receba a unção com óleo, unja a sua cabeça, para que o Senhor venha sobre vós e te dê a cobertura espiritual, o revestimento de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nada e ninguém, o mundo e nem o que há no mundo, pode interferir na nossa comunhão com Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que você tem que estar vigiando e orando em todo o tempo.